E aí galera, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso grupo da Arena. A gente vai abordar sobre o livro do Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia, que é um livro muito conhecido, publicado na década de 1930. E esse livro ele vai abordar diversas contextualizações a respeito do mundo moderno, como ocorreu o projeto de modernidade, que foi um projeto que gerou marginalização, desigualdades, foi um projeto mal formulado de modernidade. Nisso ele vai mostrar diferentes situações, desde a infância dele até a sua vida adulta, quando ele se depara, chega numa cidade grande, sai de sua cidade pequena e se depara com uma movimentação diferente, dinâmica da vida, baseada mais precisamente no capitalismo, no dinheiro. Durante o vídeo, a gente vai abordar diversas situações da vida dele. Essas situações que se encontram nos poemas e que ele foi abordando de acordo com o tempo. Mesmo que todos tenham sido escritos depois, ele foi contando sua vida aos poucos nesses poemas. Primeiro vamos contar um pouquinho do livro para vocês, sua biografia e a história do que vai se tratar o livro. E depois de ler alguns poemas, nós vamos separar algumas análises desses mesmos poemas, além de fazer uma análise geral de tudo, junto com a perspectiva no mundo moderno. Carlos Drummond de Andrade foi um dos maiores poetas brasileiros, nascido em 1902 em Itabira, e manteve desde sempre uma forte relação umbilical com a cidade. Quando jovem, saiu de sua cidade natal e passou por Belo Horizonte, Minas Gerais, e Nova Friburgo, Rio de Janeiro, onde estudou por algum tempo em colégios internos. Em 1921, começou a publicar uma série de artigos, e já no ano seguinte, em 1922, ele ganhou um prêmio por conta da publicação de um conto. Em 1925, ele fundou a Revista, que veio a ser um importante veículo de comunicação no modernismo mineiro. Em seus poemas, Drummond passou a contar a história do mundo, as mudanças no cenário político, econômico, social, a partir de sua cidade, da pequena Itabira. Nessa cidade encontrava-se o Pico do Cauê, uma enorme jazida de ferro, que influenciou a cidade, auxiliando na urbanização e desenvolvimento dela, como por exemplo em 1911, onde ela foi comprada pela empresa Iron Ore Company. No ano anterior, em 1910, a região de mineração se tornou um alvo de interesses relacionados à extração do ferro, à mineração, à siderurgia e à indústria do aço. Então, nesse momento, ocorre uma reunião em Estocolmo, e essa reunião atrai a atenção de ingleses, franceses, americanos, alemães e belgas para a região, para essa pequena cidade no interior de Minas Gerais. Porém, todo esse processo de integração da empresa Iron Ore Company no Brasil teve a sua ação dificultada por questões da política interna brasileira, uma vez que haviam diversos grupos que eram a favor da exploração do ferro pela companhia estrangeira, havia outros grupos que apenas aprovariam tal medida caso esse processo incluísse uma siderurgia nacional. Então, até 1940, todo esse processo ficou estagnado, ou seja, apesar da empresa ser comprada pela Itabira Iron Ore Company, eles não puderam utilizar. Porém, em meio à Segunda Guerra Mundial, no governo de Getúlio Vargas, ele firma um acordo com ingleses e americanos. E esse acordo é chamado Acordo de Washington, que consistia que eles forneceriam um empréstimo estrangeiro ao Brasil e, em troca, o Brasil ofereceria a baixo custo ferro e armamento bélico para as questões relacionadas à guerra. Desse modo, houve a implementação de uma plataforma extrativa em Itabira, denominada Vale do Rio Doce. Então, esse acordo promoveu diversas mudanças e transformações no campos econômicos, diplomáticos, militares e políticos, uma vez que houve um grande ganho financeiro com a mineração e siderurgia. Já no quesito militar, o arsenal bélico dos investidores foi fortalecido pelo ferro, que chegaria a baixo custo. Agora, falando um pouco mais de Drummond e a sua experiência fora de Itabira, ele fez uma viagem a Belo Horizonte. E quando chegou lá, ficou em grande choque, porque ele viu aquela cidade urbanizada e movimentada, com muitas pessoas para lá e para cá, os bondes lotados de gente. E ele comparou isso a Itabira, a cidade interior que ele morava. E ele viu como eram diferentes a questão de urbanização.
a quantidade de pessoas, porém ele descreve como um amontoado de gente em todos os lugares, tudo muito cheio. Então, nesse quesito, através dos poemas de Drummond, nós vemos como o lado da urbanização e do desenvolvimento não planejado provoca diversas sensações de mesmo mal-estar dentro de uma cidade grande. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido com o diabo. O poema das 7 faces, ele relata diferentes visões que o autor ele tem sobre o mundo. O que a modernização trouxe para a sociedade, a dinâmica do tempo e o seu sentimento de solidão em meio a uma sociedade moderna, em que firma forte individualização. A ideia de predestinação foi destinada a ele ser uma pessoa diferente, como um gaúcho na vida. Ele, como observador, ele olha as casas como se fossem pessoas e os homens correndo atrás de mulheres. Bom, o personagem ele vai para uma cidade grande onde tem muita gente junta e ninguém olha para o rosto de ninguém, fazendo com que as pessoas só olhem para as pernas. A noite é como uma reflexão para ele. Ele entra em contato com seu eu interior. Meu pai montava cavalo, ia para o campo, minha mãe ficava sentada coçando. Meu irmão pequeno dormia, eu sozinho menino entre mangueiras. Lia histórias de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para café, café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada coçando, olhando para mim. Psiu, não acorde menino, para o berço onde pousou um mosquito, e dava um suspiro que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda, e eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. O poema Infância de 1930 relembra suas experiências passadas na infância, quando ele ainda morava em Itabira. A cidadezinha era calma, tranquila e a segurança familiar era diferente de quando criança. O poeta ele relata suas experiências vividas lá na fazenda de sua família e faz comparação com a história de Robinson Crusoe, num naufrágio que fez ele ficar afastado da civilização, em isolamento, trazendo-se para sua infância, demonstra-se afastado do mundo, da vida moderna e da civilização. Lanterna Mágica Caeté. A igreja de costas para o trem, nuvens que são cabeças de santo, casas torcidas, e a longa voz que sobe do morro, que sobe. Lanterna Mágica Itabira. Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão. Os ingleses compram a mina. Só, na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota. Incomparável. O poema Caeté vai trazer uma perspectiva sobre a passagem do tempo da vida moderna, como o tempo passa de maneira que a gente nem percebe. E nele você consegue perceber, no fundo, uma voz, um som que ecoa. Esse é o barulho do trem, um transporte, um meio de transporte característico do mundo moderno, que vai trazer muito essa dinâmica da passagem do tempo, porque o trem ele é um meio de transporte que para a época era revolucionário, era mais rápido que o normal, e
vai transgredir essa mensagem de que o tempo passa rápido e que no fundo tem sempre o trem, ou seja, no fundo o tempo sempre está passando. O poema Itabira, ele vai mostrar que todos somos diferentes. Praticamente ninguém é igual a ninguém. O ser humano é feito assim, é feito de divergências. Nós temos rotinas diferentes, dias diferentes, escolhas. Cada um tem seu espaço guardado, suas decisões e suas ideias. Todo tempo é necessário e único e cada momento é especial. Lanterna Mágica, São João del Rei. Quem foi que apitou? Deixa dormir o aleijadinho, coitadinho. Almas antigas que nem casas, melancolia das legendas. As ruas cheias de mulas sem cabeça, correndo para o rio das mortes, e a cidade paralítica no sol, espiando a sombra dos emboabas no encantamento das alfaias. Sinos começam a dobrar, e todo me envolve uma sensação fina e grossa. Lanterna Mágica, Rio de Janeiro. Fios, nervos, riscos, faíscas. As cores nascem e morrem, com impudor violento. Onde meu vermelho virou cinza, passou a boa. Peço a palavra, meus amigos todos estão satisfeitos com a vida dos outros. Fútil nas sorveterias, pedante nas livrarias, nas praias, nu. Tu no meu coração. Mas tantos assassinatos, meu Deus, e tantos adultérios também, e tantíssimos contos do vigário. Este povo quer me passar a perna. Meu coração vai molemente dentro do táxi. O poema de São João del Rei, ele comenta muito sobre as coisas serem fora do controle, de não ter controle de nada, e que é cada um vivendo por si só, tipo, sem se importar com o que realmente vai acontecer, se o que acontecer vai ter uma consequência, se a pessoa vai conseguir controlar isso. Então a pessoa tá meio que não ligando mais, não tendo mais abalo, então não liga mais pro que vai acontecer, sabe? Mas no poema, agora indo pro poema do Rio de Janeiro, esse poema fala muito sobre a tristeza ao redor de tudo, sabe? Que nada é suficiente, que ninguém tá mais feliz, que o que era legal passou a ser chato, o bonito passou a ser feio, então não tem mais felicidade nos olhos de ninguém. Tipo, apenas ligando para o próprio ego, não querendo saber da opinião dos outros, e se for se importar é apenas algo alheio, sabe? Uma inveja. Porque a pessoa só liga agora pra si mesmo e pros outros não quer mais saber. Rua diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada, os vizinhos não se conformam, eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Rua diferente. Se refere ao andamento do tempo, que com o passar dele, as coisas mudam, pessoas mudam e nossa vida também. Às vezes não paramos um tempo do nosso dia para reparar o que mudou ao nosso redor. Lagoa. Eu não via o mar, não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa. Eu vi a lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores, da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. O poema, ele fala sobre seu conhecimento pela lagoa, indicando que ela é calma, bonita e grande, e contando que não conhece o mar, e não sabe da sua beleza, assim mostrando que devemos explorar lugares para termos a mesma sensação de saber que existe outro lugar bonito e calmo. Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando, e há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. O poema se refere a uma pessoa que está contando sobre seu grande amor. Assim, acaba se delirando e sonhando em vê-lo. Porém, é proibido sonhar, e no poema é citado: no prato, a sopa esfria. Isso mostra o passar do tempo, e ele não para de pensar em seu amor. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra.
No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na minha vida, de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O poema No Meio do Caminho, ele faz referência ao caminho. O caminho seria a vida e as pedras seriam todos os obstáculos que nós enfrentamos durante a nossa vida. O poema fala sobre esse caminho e as suas dificuldades que o autor enfrenta sobre ele. E ele faz uma referência às retinas cansadas. O poema No Meio do Caminho, ele fala sobre um caminho que seria a trilha da nossa vida e as pedras, que seriam todos os nossos obstáculos que nós enfrentamos nela. E esses obstáculos, eles acabariam cansando, com o tempo que a gente vai enfrentando todos esses obstáculos, eles acabam nos cansando, como o autor fala das retinas cansadas do homem, que ele está cansado de todas essas dificuldades e de todos esses problemas que ele tem que ficar enfrentando e superando. E a relação que a gente se encontra com isso, com a modernidade, é que a modernidade, para muitos, ela acaba facilitando muitas coisas, mas para outros ela acaba causando mais dificuldades. Verdes bulindo, sonata cariciosa da água, fugindo entre rosas geométricas, ventos elíseos, macio, jardim tão pouco brasileiro, mas tão lindo. Paisagem sem fundo, a terra não sofreu para dar essas flores, sem ressonância. O minuto que passa, desabrochando em floração inconsciente, bonito demais, sem humanidade, literário demais. Pobres jardins do meu sertão, atrás da Serra do Curral, nem repuxos frios, nem tanques-langues, nem bombas, nem jardineiros oficiais. Só o mato crescendo, indiferente entre sempre vivas desbotadas, e o olhar desditoso da moça desfolhando malmequeres. Jardim da Praça da Liberdade, Versalhes entre bondes. Na moldura das secretarias compenetradas, a graça inteligente da relva compõe o sonho dos verdes. Proibido pisar no gramado, talvez fosse melhor dizer, proibido comer o gramado. A prefeitura vigilante vela a soneca das ervinhas e o capote preto do guarda é uma bandeira na noite estrelada de funcionários. De repente, uma banda preta, vermelha retinta suando, bate um dobrado batuta na doçura do jardim. Repúgios espavoridos fugindo. Bom, sobre o poema Jardim da Praça da Liberdade, ele mostra principalmente o choque que o eu lírico tem ao ver esse próprio Jardim da Praça da Liberdade, que é tão lindo, chique, moderno e principalmente diferente do que ele está acostumado a ter na sua cidade pequena. Por isso ele faz essa comparação e observa que isso foge da realidade brasileira e também mostra que essa modernidade que eles estão vivendo é uma modernidade desigual, já que acaba que pouquíssimos brasileiros conseguem ter acesso a esses privilégios. Por exemplo, na terceira estrofe, ele descreve o quão esquecido é a sua terra natal. Ele, inclusive, cita falando que o mato cresce indiferente entre sempre vivas desbotadas. Ou seja, que a realidade é muito diferente do que ele encontra ali naquele ambiente, que é o Jardim da Praça da Liberdade. Um silvo breve. Atenção, siga. 2 silvos breves. Pare. Um silvo breve à noite. Acenda a lanterna. Um silvo longo. Diminua a marcha. Um silvo longo e breve. Motoristas apostos. A este sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Bom, agora fazendo uma análise ao poema Sinal de Apito, ele faz uma crítica ao modo de vida que acontecia na época, toda essa evolução industrial e industrialização e desenvolvimento urbano. Nós podemos ver isso quando ele cita os silvos e os seus comandos, que são coisas muito comuns de uma indústria. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletosa abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio, não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos repreendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema.
Bom, o poema O Sobrevivente, ele é um dos mais importantes poemas da obra Alguma Poesia, já que é um dos que mais tem relação a essa temática da urbanização e como isso impactou na sociedade. Bom, nesse poema, Drummond reflete sobre esse novo ambiente hostil que é chamado de modernidade e eles considera um sobrevivente entre eles. Por exemplo, ele menciona que não se escrevem mais poesias e que o último trovador morreu em 1914 e que hoje em dia ninguém mais se lembra dele. Além disso, o poema fala sobre esse cenário da modernidade, esse projeto de crescimento regular, no qual ninguém faz mais nada, tudo é feito sozinho e mesmo com as pessoas criando autonomias, elas se mostram cada vez mais dependentes da tecnologia. Com isso, Drummond faz uma crítica à perda da cultura e também faz menção ao inchaço urbano. Por exemplo, quando na quarta estrofe ele fala: inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Stop! A vida parou. Ou foi o automóvel? Bom, no poema Rota Zero, Drummond faz uma reflexão sobre essa dependência que foi criada na modernidade, em que as pessoas simplesmente não conseguem viver mais sem as máquinas e as tecnologias. E aí, com isso, elas acabam esquecendo de apreciar as coisas mais simples da vida e acabam vivendo como se fosse um piloto automático, perdendo a noção da realidade. Epigrama para Emílio Moura. Triste de ver a tarde cair, como cai uma folha. No Brasil não há outono, mas as folhas caem. Tristeza de comprar um beijo como quem compra jornal. Os que amam sem amor não terão o reino dos céus. Tristeza de guardar um segredo que todos sabem e não contar a ninguém. Que esta vida não presta. Nesse poema, ele vai relatar a sua tristeza e a sua revolta sobre diferentes aspectos sobre a sociedade na cidade. Por exemplo, ele mostra a sua depreciação quanto ao dia a dia na cidade, na qual o dia passa e ninguém percebe. Ele fica triste vendo o dia indo embora rápido e os dias vão passando e ninguém admite, ninguém aprecia isso. Também ele deixa entre parênteses que o Brasil não tem um outono, mas mesmo assim as folhas caem, que é algo para ele interessante, impressionante, e ninguém percebe. Outra coisa, o amor. O amor na cidade ele é comprado de maneira comum. Assim como se compra um jornal, por exemplo. Ele quer amar, mas ele compra o beijo, pois ele se sente isolado nesse mundo e ele precisa amar. Ele se mostra um amigo que está cansado dessa vida na cidade, essa vida triste, onde tudo tem que girar em torno do dinheiro, onde tudo deve ser comprado nessa dinâmica de um capitalismo, né? Que todos pensam apenas em trabalhar para viver e não viver para trabalhar. A vida passa e ninguém vê, porque eles querem apenas comprar. E essa é a revolta dele com a sociedade. Romaria. Os romeiros sobem a ladeira, cheia de espinhos, cheia de pedras. Sobem a ladeira que leva a Deus e vão deixando culpas no caminho. Os sinos tocam, chamam os romeiros. Vinde a levar os vossos pecados. Já estamos puros. Sino, obrigado. Mas trazemos flores, prendas e rezas. No alto do morro chega a procissão. Um leproso de Opa empunha o estandarte. As coxas das romeiras brincam no vento. Os homens cantam sem parar. Jesus no lenho expira magoado. Faz tanto calor, há tanta algazarra. Nos olhos do santo há sangue que escorre. Ninguém não percebe o dia de festa. No adro da igreja há pinga, café, imagens, fenômenos, barulhos, cigarros e um sol imenso que lambuza de ouro o pó das feridas e o pó das muletas. Meu bom Jesus, que tudo podeis, humildemente te peço uma graça. Sarai-me, Senhor, e não desta lepra, do amor que eu tenho e que ninguém me tem. Senhor, meu amo, dai-me dinheiro, muito dinheiro para eu comprar aquilo que é caro, mas é gostoso. E na minha terra ninguém não possui. Jesus, meu Deus, pregando na cruz, me dá coragem para eu matar. Um que me amola de dia e de noite, e desgracinhas da minha mulher. Jesus, Jesus, piedade de mim. Ladrão eu sou, mas não sou ruim não, porque
perseguem, não posso dizer. Não quero ser preso. Jesus, ó meus santos, os romeiros pedem com olhos, pedem com a boca, pedem com as mãos. Caralho. Pode continuar. Jesus, já cansado com tanto pedido, dorme sonhando com outra humanidade. O poema Romaria conta a história dos peregrinos romeiros do interior de Minas Gerais. E nesse poema ele conta a história da peregrinação, que esses romeiros eles sobem o morro em busca da purificação, e quando eles chegam no topo do morro e fazem a purificação, depois disso eles fazem uma festa, e nessa festa eles acabam fazendo tudo o que na Bíblia não pode se fazer, que é algazarra, essas festas, muitos pecados. A história é narrada do ponto de vista de um homem leproso. Pede a Deus para ser salvado, mas não salvado da sua doença, da leprosidade. E sim, ele pede para ser salvado, curado dos pecados humanos. A relação que esse poema tem com a modernidade vem com a facilidade dos homens conseguirem encontrar substâncias como o álcool e o cigarro, que são substâncias que fazem o homem pecar, tirando a sua própria força de vontade e a capacidade dele de resistir a esses impulsos. Poema da Purificação. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava, e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo, e o outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador. Esse poema, ele narra a batalha entre bem e o mal, que é representado por dois anjos, onde o anjo bom mata o anjo mau. Somente após a aparição de uma luz que clareia o mundo, o anjo vencedor ele pensa na ferida do anjo morto. Além disso, o fato das águas terem ficado sangrentas e os peixes terem morrido após a vitória do anjo bom, ele cria essa dúvida na mente de quem está lendo da distinção entre o bem e o mal. Além disso, pensando que esse poema ele foi feito no período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, dá para relacionar algumas coisas. Por exemplo, os anjos que estão batalhando, eles podem muito facilmente representar os países em guerra daquele tempo. E essa luz que vem no final pode representar simplesmente o fim da guerra, a paz que vem depois da guerra. Seja a sensação de vitória ou a sensação de derrota. E realmente é depois de uma guerra onde realmente as pessoas param e pensam e veem e se documenta todos os estragos que são deixados pela guerra. Como é o caso do anjo, que apenas após a luz que ele percebe os ferimentos do outro anjo que ele acaba de matar. Assim como já foi dito, o livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade é o seu primeiro livro e ele foi a obra mais importante dele. Ficou marcada como uma das principais obras do movimento modernista brasileiro. Sua obra é composta por diversos aspectos demarcantes desse período. Dentre eles, a linguagem coloquial, poemas curtos, poemas que tratam-se do cotidiano, o uso de ironia, versos livres e versos sem rimas. Mesmo tendo diversas outras obras independentes, sua primeira coletânea de poemas, o livro Alguma Poesia, foi um dos mais marcantes de sua vida, pois ele descreveu diversas frustrações, angústias, sentimentos relacionados a essa vida que ele passa na mudança da modernidade, esse projeto que vai se desenvolver de maneira desigual durante a urbanização do Brasil. Nisso, mais precisamente, ele vai contar na cidade de Belo Horizonte, quando ele sai de sua cidade pequena, Itabira, um centro pequeno, mais desenvolvido na área de mineração, mas que continua um centro pequeno, onde a maior parte das pessoas se conhece, a vida é tranquila, calma. Já na cidade de Belo Horizonte, há muita movimentação, uma dinâmica diferente. O tempo
é dinheiro, as pessoas compram tudo. Tem poemas que ele cita até que o beijo é comprado. Ou seja, é uma dinâmica totalmente diferente que ele vai mudar e vai se debater com isso e vai ter um choque na vida dele. Uma das coisas que o livro aborda é como esse processo de urbanização desenfreada ele acabou modificando a vida das pessoas. E o próprio Carlos Drummond de Andrade ele é um dos grandes exemplos disso. O livro fala bastante sobre como a cidade pequena dele do interior é diferente da cidade de Belo Horizonte, por exemplo, que acaba sendo uma cidade que acaba ficando muito no modo automático. As pessoas acabam perdendo a sua essência de vida e ficam vivendo só nesse modo automático em função do dinheiro. Bom, a industrialização, o avanço tecnológico, ele nos vende aquela ideia do progresso, mas que também vem acompanhado de um preço, uma vez que todo o processo da urbanização nos traz diversas consequências, tanto sociais quanto ambientais, e que não afetam apenas o indivíduo, mas também todo o meio social. Um desses problemas que a gente pode citar pode ser o inchaço urbano, que ocorre devido às pessoas que se deslocam do interior para as cidades, para perto das fábricas, perto das indústrias, em busca de oportunidades melhores. E a cidade falta uma estrutura para receber essa quantidade de pessoa. Então essas pessoas acabam buscando lares em áreas irregulares, áreas de risco, como por exemplo os morros, e esse inchaço urbano acaba desencadeando numa favelização, que também contribui para o aumento da desigualdade social, que é outra consequência da urbanização e que vem crescendo cada vez mais, à medida que os ricos vão ficando mais ricos e os pobres vão ficando mais pobres. E além disso, temos também a nossa liberdade, que está se tornando cada vez mais limitada, por conta da dependência que nós, seres humanos, estamos criando em relação às máquinas. E, inclusive, o próprio Drummond, ele cita isso nas obras dele, nos poemas dele. Eu acho que o que se encaixaria melhor nesse contexto seria o Cota Zero, aquele que ele fala: stop, a vida parou ou será que foi o automóvel, Então, acho que diante de tudo isso fica bem claro aí a crítica que o autor faz, através da sua escrita, a todas as consequências do crescimento desordenado das cidades, consequências tanto culturais quanto sociais e que afetam, o individual do Drummond e também o social em que ele vive.